Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto falando novamente com todos vocês. Vamos seguir na nossa playlist de Física aplicada para o ensino médio. Nós estamos trabalhando com a ótica geométrica. Vamos falar sobre a reflexão da luz. É o retorno do feixe de luz para o meio do qual é proveniente quando atinge uma superfície. Então eu coloquei aqui uma superfície S e aqui eu tenho um meio que eu estou chamando de A. É apenas um nome. E aqui eu tenho esse feixe de luz, ou raio luminoso, atingindo a superfície. Então, atendendo o que está na definição de reflexão, observe o seguinte, ó, esse raio é incidente e ele retorna, é a reflexão. Raio incidente atinge a superfície e acontece a reflexão. Incidente, reflexão. Então, a definição de reflexão da luz é essa. É o retorno do feixe de luz para o meio do qual é proveniente, quando atinge uma superfície. Então, esses feixes de luz que eu coloquei aqui, é uma representação, atinge a superfície e retorna. Atinge a superfície e retorna, mas retorna para o mesmo meio de onde é proveniente, o meio A. Então, refletiu para o mesmo meio. O raio ou feixe de luz incide sobre a superfície e reflete ou retorna no mesmo meio. Essa é a definição de reflexão da luz. Vamos ver essa situação da reflexão, quando ela é classificada como difusa. Reflexão difusa da luz. Então acontece o seguinte, ó. Se um conjunto de raios luminosos incidirem sobre um corpo rugoso, os raios luminosos refletidos se propagarão em diversas direções. É o que está acontecendo aqui. Nós temos um corpo rugoso, com saliência. Aqui está sendo representada essa ideia. Então, o feixe de luz, ou os raios luminosos, atinge, incide e refletem. Observa a reflexão aqui. Nesse ponto aqui, incide e reflete. Você observa que essa reflexão tem direção diferente dessa. Incide e reflete. Incide e reflete. Em todos os casos, nós temos essa situação. Como esse corpo é rugoso, os raios luminosos refletidos se propagarão em diferentes direções. É o que está acontecendo aqui. Diferentes direções. Essa reflexão é classificada como difusa. Reflexão difusa da luz. Pode ser dita também irregular. Ou ainda difusão. Uma palavra que exprime essa ideia. Diferente do caso anterior, nós temos a reflexão regular. Novamente temos a superfície, aqui temos o meio. Então, a definição é essa. Considerando uma superfície perfeitamente polida, os raios luminosos refletem numa única direção. Então, aqui está esse raio incidindo sobre a superfície e aqui está a sua reflexão. Incidindo, reflexão. Incidindo, reflexão. Então, nós estamos vendo aqui ó, que a reflexão tem a mesma direção. Então, esse tipo de reflexão é classificado como regular. Espelho plano. O que é o espelho plano? É toda a superfície plana, polida, com alto poder de reflexão. Então, nós temos aqui essa ideia. Ele tem uma face opaca e tem uma face refletora. Todos nós conhecemos o espelho e sabemos que funciona assim. Há uma face opaca e há uma face refletora. Então, o espelho plano obedece esse critério. Superfície plana, polida, com alto poder de reflexão. Leis da reflexão. Vamos observar essa representação. Aqui eu tenho o meio, que eu estou chamando de A, e aqui a superfície. Você está vendo essa reta aqui, indica um raio. Esse raio é chamado raio normal. Raio normal. Aqui eu tenho um raio incidente, olha aqui a setinha, incidente, é o raio R, ele é incidente. E aqui eu tenho ele refletido, então eu coloquei R'. Incide nesse ponto e reflete. Esse raio chamado de normal, ele sempre vai fazer 90 graus aqui, ele é perpendicular ao ponto aonde acontece a incidência do raio ou feixe luminoso. Então, vai fazer sempre 90 graus com esse ponto de incidência do raio. Observe o seguinte, ó, raio incidente, normal.
raio incidente e A normal. Formou essa abertura, um ângulo, eu estou chamando de beta. Aqui, raio refletido e normal. Formou esse ângulo, estou chamando de θ. Então, observe o seguinte, pessoal, eles têm a mesma abertura, a mesma medida. O que eu coloquei aqui? Ó? O ângulo beta é o ângulo de incidência e o ângulo θ é o ângulo de reflexão. Então, esse raio incidente com o normal formou esse ângulo beta. Então, esse ângulo beta é classificado, indicado como um ângulo de incidência. Agora aqui, refletido, R' com o normal formou esse ângulo θ. Então, ele é um ângulo de reflexão. E lembrando que eles valem a mesma coisa, beta e θ têm a mesma abertura. Primeira lei, lei da reflexão, primeira lei, os raios incidentes, refletidos e normal, são coplanares. Então, esses raios de incidência e refletido e o normal, são coplanares, eles acontecem no mesmo plano. Então, eu posso escrever assim, ó, RI, raio de incidência, RR, raio refletido e normal, são coplanares. Ou textualmente, ou essa expressão aqui. A segunda lei, os ângulos de incidência e de reflexão são iguais. Então, eu posso escrever aqui, I igual a R, significa ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que eu comentei está sendo citado aqui também. Então são essas definições importantes quando nós falamos sobre reflexão da luz. Vamos trabalhar alguns exercícios bem simples. Nesse primeiro e nesse segundo aqui, nós vamos colocar o raio refletido. Então aqui está o raio incidente. Então aqui estaria ponto de incidência, isso aqui representa o normal, então a incidência está aqui, nós vamos traçar o raio refletido, sabendo que ele vai ter a mesma abertura, aqui é 45 graus, ele aqui também terá que ter 45 graus. Agora é apenas uma representação, nós não vamos fazer as medidas. Então esse é o raio refletido. O raio refletido. Evidentemente que ele também vai ter 45 graus. Ok? Nesse caso aqui, o raio incidente com a normal está fazendo 60 graus, porque aqui está a incidência, ponto de incidência desse raio, esse feixe luminoso. Então nós queremos traçar o raio refletido. Incidente, refletido. E evidentemente que essa abertura corresponde a essa. É a definição que a gente viu na tela anterior. Se tem 60 graus aqui, aqui também tem 60 graus. Ok? E vamos fechar com esse exercício aqui. Ó. Nós queremos saber essa altura aqui. Ó. Quanto tem essa altura, sabendo que aqui mede 3 centímetros. Então vamos fazer uma dedução. Nós sabemos que aqui é o raio incidente e aqui é o raio refletido. Se está marcando que a normal com o incidente, uma abertura de 30 graus, aqui também vai ter 30 graus. 30 graus. Então agora você vê que aqui eu estou formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então se tem 30 graus aqui, para completar 90, tem 60 graus aqui. Ó. 60 graus. E agora eu quero saber essa altura. Então eu tenho esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Tem 90 graus aqui. Isso aqui é chamado, para esse ângulo 60 graus, isso aqui é um cateto adjacente. E isso aqui é um cateto oposto para esse ângulo de 60 graus. Vamos ver esse triângulo separadamente. Aqui tem 3 centímetros, aqui tem o H, que é o que eu quero saber, e aqui tem um ângulo de 60 graus. Então aqui um pequeno trabalho com a trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo. Nós temos essas razões aqui. Ó. Quando eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, com relação a esse ângulo, isso é oposto, isso é adjacente, essa razão é chamada de tangente.
Então é tangente. Tangente do ângulo, tangente de 60 graus. Tangente é cateto oposto, eu vou escrever aqui, ó, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então a tangente de 60 nesse caso vai ser o cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. E se a gente consultar uma tabela de trigonometria, nós sabemos que a tangente de 60 vale raiz quadrada de 3. Então vou trocar tudo isso aqui por raiz quadrada de 3 igual a altura sobre 3. Como eu quero saber a altura, eu vou isolar a altura. Já vou deixar aqui, ó. A altura vai ser igual, e esse passa multiplicando. 3 vezes a raiz quadrada de 3. Foi colocado centímetros, então é centímetro. Não precisa resolver a raiz quadrada de 3, que é um número racional. É aproximadamente 1,73. Deixa a resposta assim mesmo. Então essa altura aqui é 3 vezes raiz quadrada de 3. Pessoal, veja mais exemplos de resolução de exercício na sequência dos nossos vídeos. Dê like para o vídeo se você gostou, compartilhe o material, faça a inscrição no canal, acione o sininho para receber todas as postagens. Esse vídeo foi basicamente para apresentar as propriedades relacionadas à reflexão da luz. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!